Na época nós tínhamos o passe estudantil e aí tinha que abastecer o passe. Aí tinha pessoas que iam lá, pegavam ônibus, a pessoa mesmo abastecia. Meu pai, não, você vai estudar, desde que isso eu faço. Então, algo simples que pra mim era muito marcante na época. Ele acordava assim, meu pai é muito pontual. Fala pessoal, tudo bem? Estamos em mais um Pontes Podcast. É isso mesmo, hoje é sexta-feira, hoje é dia de conteúdo de valor, dia de levarmos conhecimento e aprendermos juntos. E hoje, nós estamos com um grande convidado. Mas antes, eu quero te pedir um favor. Você que já está aqui conosco, sabe que nós falamos sobre masculinidade, hombridade, paternidade, masculinidade, posicionamento do homem. Você que está chegando agora também, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao Pontes Podcast. Eu quero te dizer que aqui nós trazemos conteúdo de valor. E só grandes homens para que a gente juntos possamos nos desenvolver. Então eu quero te pedir um favor. Antes de trazer o novo convidado, antes de apresentar ele, na verdade você vai ver ele na vinheta aqui, mas antes de apresentar ele, eu quero te pedir um favor. Curta, comente e compartilhe. Pega o aviãozinho, pega o link aí e envie para o máximo de pessoas possíveis, porque nós estamos numa série bombástica. Olha a série aí. Você que não está assistindo ainda, que não assistiu, volta aí 2 vídeos antes e 2 podcasts antes, e entre para que você possa conhecer histórias de grandes homens. O nome da série é, como é que é aqui? Comece jovem, aprenda rápido, cresça forte. Esse é o tema da nossa série e eu tenho certeza que você vai ser impactado por esse conteúdo que nós estamos trazendo. Isso vai te motivar a avançar, a não desistir. Lucas, existe uma idade, um momento certo para começar? Não, existe agora. Claro, se você iniciar, quanto mais jovem você iniciar, mais tempo você tem para errar e para acertar e para avançar. Mas, sem mais demoras, eu queria apresentar ele, que é meu irmão, bancário, empresário, pastor, pai, pai de uma menina linda e uma que está chegando, marido, um gigante aí, meu irmão George. Seja bem-vindo ao Pontes Podcast, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado, é uma honra estar aqui. Eu assisto podcast, eu gosto muito de podcast, Então, vamos aprender muito juntos, tenho certeza de que vai ser muito bom. Show de bola. Jorge, por que eu trouxe você aqui? Eu já vou ser direto, Você escutou aqui, o nosso tema, porque você é um cara referência para mim. Como assim, Lucas? Em qual área que eu sou referência? Você é marido, você é empresário, você é profissional, CLT, você tem um emprego, você é pastor, tem uma grande equipe na nossa igreja, na sede, pastoreia jovens, impulsiona jovens, mentorias, tem mentorias aí de jovens. E eu queria entender, por que você começou tão cedo? Hoje você tem 31 anos, parece ter bem menos, Mas você já tem 31 anos, mas você não começou hoje. Até porque para chegar onde você chegou, você teve uma grande caminhada. Mas eu queria entender quando tudo isso começou, quando você acha que foi a virada de chave, para você chegar onde você chegou hoje, nessas áreas da vida que a gente falou. Porque muitos homens, só para terminar de contextualizar, eles acham que eles só precisam começar a pensar em construir a sua vida com 30 anos, 35 anos, 40 anos. A gente vê aí os quarentões aí que nem saíram da barra da saia da mãe ainda, Mora com os pais ainda. E você com 31 anos, já é empresário, já é um profissional, já tem o seu emprego bem consolidado, num cargo muito bom, você já é casado, já tem 2 filhas, uma chegando agora. Inspire a gente. Vamos lá. Eu venho de histórico familiar que não tinha muito a referência de casamento, Os meus pais se separaram muito. Eu tinha 2 anos, então não lembro deles juntos. E aí, quando aos meus 18 anos, eu participei do Revisão de Vidas e tive um encontro com Jesus. E ali ele plantou no meu coração esses sonhos. O sonho de ter uma família, o sonho de crescer profissionalmente. Eu na época estudava, sou formado também, além de tudo isso aí, sou formado em Ciências Sociais. Verdade. Formação como professor de Sociologia. Faz assim, para começar, se apresente melhor, por favor. Beleza. Já puxa aí um jabá para a esposa e tal. Isso aí, Então, me chamo George Vinícius, tenho 31 anos, sou casado com a mulher mais linda, Fabiana. Sou casado há 7 anos, me casei em março de 2018. E tenho uma formação como professor de Sociologia na UNB, em Ciências Sociais, em licenciatura. Sou bancário, sou gerente de empresas. E nós temos uma empresa, uma confeitaria, chamada La Fabrique. Quem quiser acompanhar também aí. Tenho uma filha, Manuela, filha linda, amo ser pai.
E em breve vai nascer a Isabela. Daqui a algumas semanas estamos aí na reta final, na expectativa para a chegada da Isabela. E assim, eu comecei exatamente como eu estava falando, aos 18 anos, né? Com esse sonho de ter uma família, de crescer, de avançar. Então, eu comecei a pegar as matérias, por exemplo, na faculdade, direcionadas para me formar rápido, fazer estágio para começar a ganhar dinheiro, né? Nunca tive problema de trabalhar na época. A igreja ajuda muita gente nisso. Então, comecei a vender água, comecei a fazer de tudo para conseguir arrecadar mais dinheiro, ajudar os jovens e, consequentemente, crescer interiormente. E Deus foi plantando esse sonho no meu coração. Então, tinha que pagar o preço para me casar. Me casei aos 23 anos, né? E eu tinha me formado aos 21. Então, nesses 2 anos aí, para até conseguir um emprego sólido, foi uma luta muito grande. Mas eu nunca tive problema com isso. E Deus foi me ajudando, me capacitando, né? Entrei no banco também novo, com 23 anos, recém-casado. Fui crescendo. Tive 4 promoções desde então. A nossa empresa também, a gente já começamos vendendo docinho na rua. E hoje a gente nem precisa mais disso, né? Só com encomenda. São muitas encomendas, a gente passa madrugadas. Muitas vezes vou trabalhar virado, né? Mas eu não deixo de plantar, de trabalhar, porque eu tenho certeza de que a recompensa está vindo já. E é só o começo, estou apenas começando. Muito bom. Eu lembro de vocês vendendo os kitzinhos, né? Isso. Os kitzinhos com 4, com 6 docinhos ali. Isso. Eu comia bastante. É nosso cliente aí, ó. Eu tenho agora ainda compro para as meninas, né? Hoje já tem 1 ano e meio que eu tô de jejum de açúcar, então eu não tô comendo mais, né? Mas para quem come açúcar, eu super indico aí. Como é que é o arroba lá para te seguirem? La Fabrique do Sucre. É isso. O francês aí que minha esposa... La Fabrique do Sucre. O nome não é fácil, mas a gente vai botar na descrição aí para te ajudar, né? A você seguir, compartilhar e comprar também, né? Abençoar a empresa dele. Mas, Geórgio, quais os desafios ou qual o maior desafio que você passou para chegar hoje? Se você olhar para trás, o que você precisou deixar, abandonar? Porque, cara, com 20 anos, 21, 22, 23 anos, você tomar as decisões que você tomou, não é decisão de menino, não é decisão de adolescente, é uma decisão de homem. E o que te trouxe a tomar essas decisões e qual foi o que você precisou abrir mão para chegar aonde você chegou? Eu acho que o nosso maior desafio é vencer a si mesmo, né? Vencer crenças limitantes de que você não vai dar certo. Às vezes minha família não tem muita grana. Então, isso, querendo ou não, fica dentro de você. Eu gosto muito de esporte, de assistir Olimpíadas, essas coisas, futebol. E o esporte, ele te ajuda nisso. Você vê o atleta vencer a si mesmo. Então, foi o meu maior desafio, vencer essas crenças limitantes que eu tinha, né? Uhum. E para isso, cara, é trabalhar, né? Eu gosto muito de ser persistente e ser resistente, né? Ou seja, você não desistir, você avançar. Toda luta, toda dificuldade, ela serve para te fortalecer. Então, não ter medo de pagar o preço, né? Eu não tenho medo de virar a noite. É cansativo, óbvio, mas, por exemplo, de virar a noite trabalhando, no outro dia cedo tá no meu emprego lá, entendeu? Por exemplo, dentro do ministério, nós temos funções, temos responsabilidades. Às vezes as pessoas dão desculpas, eu tô cansado. Cara, eu lembro que quando eu estudava, é um curso que eu lia muito. Às vezes eu tinha que ler 400 páginas por semana. Nossa! Muito, e não é conteúdo fácil, né? Então, assim... Eu nunca deixei, por exemplo, de dar a minha célula, de ir no meu discipulado. Pagava o preço, então quando a pessoa vem com essas desculpas pra mim, eu tô cansado. Eu falo, cara, será que tá cansada mesmo? Já cansei de virar, é muito difícil virar à noite, por exemplo, fazendo uma prova, mas no outro dia tá lá com as suas funções, com as suas responsabilidades. Então você vencer as suas limitações, sabendo que aquilo que você acredita, se você colocar energia, você vai alcançar, né? O que você plantar, você vai colher. Então eu tenho muito isso comigo, né? Legal. Uma das maiores crenças limitantes que eu precisei vencer quando eu comecei a me desenvolver e tive a minha primeira mentora, né, os meus primeiros mentores, foi de que eu me achava burro. Eu lembro que quando, né, a gente foi conversar, ter o primeiro atendimento, o primeiro feedback ali, ela descobriu que eu só tinha até a 6ª série. E aí falaram assim, você precisa estudar, você precisa terminar o 2º grau, você precisa avançar. E eu falava assim, não, eu sou burro, eu sou ruim, eu não gosto de ler, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Porque você tende a não gostar daquilo que você não domina. Isso, né? Afasta, né? Você tende a afastar e rejeitar aquilo que você não domina. E eu realmente não dominava a leitura, porque eu tinha até a 6ª série, e era a 6ª série muito ruim, do interior do Brasil, né? Eu lembro que o lugar que a gente morava, o lugar que a gente estudava,
né? Primeiro, para chegar na escola era 7 km de bicicleta, 7, 8 de bicicleta. Já desmotiva, né, estudar. Pra ir. Pra voltar, mais isso. Às vezes ia ali com fome, só com café preto, chegava na escola só uma bolachinha de sal ali, de água e sal, e um suco de... Suco não. E um chá de capim-cidreira, né? Quem, não sei se você sabe aqui, quem que tá nos assistindo, capim-cidreira é uma planta, né? E um chá de capim-cidreira que era plantado no fundo da escola. Então tinha que dar graças a Deus que tinha aquele chá, né? Com açúcar, e voltar para casa, né? Então, era além de ser o pior estudo, era muito difícil para você ir e voltar. Então, eu realmente não fui estimulado a estudar, não gostava de estudar e me sentia burro por conta disso, porque estava ali perto de pessoas muito inteligentes, né? Comecei a ficar perto de pessoas concursadas, pessoas empresários grandes e tal, e eu me sentia burro, né? E ela falou assim, não, você não é burro. Eu falei, como não? Olha como é que você age na sua empresa, olha como é que você cuida das pessoas, olha como é que você age assim. Talvez você não desenvolveu essa expertise ainda. Isso. Mas, com o tempo, você vai desenvolver. E aí eu comecei a estudar. Terminei o 2º grau e avancei, né? Mas uma das maiores crenças limitantes que eu tinha era essa. Era de que eu era burro. E qual era a sua maior crença limitante? Então, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Muito tímida. Então, por exemplo, dificuldade com oratória. Eu queria ser professor, cara, eu lembro que ia apresentar os trabalhos, ficava muito travado, né? Então, dificuldade com oratória, em acreditar em mim mesmo, que era capaz, autoestima muito baixa. Então, assim, não tinha muita identidade fortalecida, sabe? E isso me dificultava, porque eu travava. E o que me ajudou muito foi o Instituto de Vencedores, inclusive, né? A você começar a dar célula, você acreditar. Eu me lembro que tem uma aula lá, que é a aula 1, na época do 3º módulo, né? Qual é o seu talento? É uma pergunta difícil, né? Qual é o seu talento? Eu tinha dificuldade, qual é o meu talento? Tipo assim, eu não sabia explicar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que na época da escola, eu gostava de me relacionar, eu era representante de turma, sempre gostei de liderar, mesmo do meu jeito. Às vezes mais retraído, mas eu gostava porque liderar é influenciar, eu só influenciava, né? Tinha os amigos ali, mas eu não acreditava em mim, que eu tinha essa capacidade de avançar, de poder ajudar outras pessoas. E aí eu me lembro que a minha esposa, inclusive, foi quem me ganhou para Jesus, né? Pregou para mim durante 3 anos. E ela falava muito para mim, nossa, eu vejo você tem muito perfil da nossa igreja, perfil de liderança, mas eu não enxergava isso em mim, né? Então, por isso que eu falo, vencer a mim mesmo, vencer essas crenças de que eu não ia avançar, de que não ia dar conta, de que não falava bem, falava rápido, de que gaguejava, né? As dificuldades familiares, pô, não tenho grana, não sei se eu vou conseguir alcançar isso. Então, assim, eu fui a primeira pessoa da minha família, por exemplo, a formar na universidade, né? Era sempre tudo muito contadinho lá em casa, tudo com muita dificuldade. Mas eu nunca usei isso como uma desculpa, mas sim como trampolim. E enxergar que era a realidade e falar, eu tenho a capacidade de ajudar a mudar essa situação aqui, né? E aí, essa eram as minhas crenças limitantes, sabe? É legal porque você falou uma coisa importante aqui, que talvez você não tenha pegado. Você, a Fabiana, né? Ela estava à sua volta e ela enxergava o que você não via. Exatamente. E nós precisamos nos cercar de pessoas que enxergam em nós aquilo que muitas vezes nós não vemos. Tudo que nós precisamos muitas vezes é alguém que acredita na gente. Só isso. Foi o que eu precisava. Alguém que enxergava em mim um potencial. A gente não pode viver só de potencial, né? Mas ela enxergou em mim, também como futuro marido, estava interessada. Olha aí, Fabiana, será? Com certeza. E engraçado, eu tava até lembrando, ontem a gente fez um casamento, tava lembrando disso, né? Os colegas, os professores falam, vocês vão se casar. E eu pensava, parece que eu vou casar com essa crente aí. E tava nos planos de Deus mesmo, né? Então eu não enxergava em mim isso, falava, não, você tem capacidade de liderar, de influenciar. E eu não enxergava isso em mim, cara. Eu falava, não, tipo assim, pra mim era surreal aquilo ali. E quando eu comecei a desenvolver isso, através de uma pessoa que acreditou em mim, o resto, Deus foi fazendo. Eu fui me colocando à disposição, fui trabalhando, fui estudando, fui me qualificando, né? É legal, porque você teve o contato com ela, foi para o Revisão de Vidas. Isso. Passou pelo processo ali do Instituto de Vencedores, né? Para quem não sabe, o Instituto de Vencedores é uma escola bíblica nossa, onde nós trabalhamos 3 módulos da nossa igreja. Trabalhamos uma base cristã, trabalhamos dentro primeiro, base totalmente cristã, falando sobre música, sobre leitura bíblica, ensinamentos, né, fortes. O segundo módulo trabalha o nosso caráter, como a gente se vê, como a gente trata as pessoas, como nós tratamos a gente. E o terceiro módulo nós estimulamos e ensinamos sobre liderança para que você possa se liderar
e também influenciar as pessoas que estão ao seu redor para conhecerem o evangelho e para crescerem, né? Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Então, o Instituto de Vencedores É fundamental, assim, eu costumo falar que foi mais importante para a minha formação do que a minha graduação, do que os outros cursos que eu já fiz. Porque se não fosse isso, como eu era uma pessoa muito tímida, não sei onde eu estaria. Você não teria nem se graduado, né? Não teria. Você não teria nem estudado, né? Com engraçado porque... É engraçado assim, por isso que a gente precisa entender isso. Porque a vida, ela é criada ou ela é gerada por degraus. E muitas vezes nós não queremos passar por esse degrau. A gente quer, né? Já vi pessoas assim, mas eu preciso ir para revisão, né? Que é uma etapa da nossa igreja. Eu preciso ir por revisão para fazer o Instituto de Vencedores? Sim, porque é um degrau. É um processo. É um né? processo. Exatamente. E muitas vezes nós não queremos passar. Já pensou se estivesse na faculdade sem passar por esse processo, o quanto você ia sofrer lá na faculdade? Já sofri, imagina. Né? Porque foi exatamente isso o gatilho para eu me converter. Porque ela pregava para mim e eu tinha muita resistência, né? Vinha uma família de outra religião, então eu tinha muita resistência. E aí, quando ela começou a falar para mim de Jesus e tal, na época eu tinha um sonho de passar na UNB. Achava que aquilo ali ia completar o vazio que eu tinha. Mas não foi suficiente. Eu passei e agora? E agora? Não, beleza, alcancei esse sonho. Só que não é suficiente para você se sentir completo. E ela começou a mandar versículo, começou a pregar. E aí quando eu pisei primeira vez naquele lugar, eu vi que ali tinha algo para me completar que eu não tinha. Ali, e eu fui me cercando de pessoas. Eu sempre gostei de aprender, então de conversar, de ouvir, né? Ter realmente aquela humildade de saber que aqui vai ser um lugar que eu vou crescer, que eu vou avançar, e foi isso que aconteceu, né? Perfeito, perfeito. E ontem você fez um casamento para quantas pessoas? Ali devia ter umas 100 pessoas. Para 100 pessoas ontem, já palestrou, já pregou no arena aí para mais de, 2.000 pessoas, Isso. 1.000 e pouco, né? 2.000 pessoas quando pega um arenão. Né, para quem não conseguia nem apresentar um trabalho, né, de escola, de faculdade, hoje consegue, né, levar uma mensagem de vida, de superação, de graça, de amor, uma mensagem, né, através do poder de Jesus ali para milhares, né, ali, centenas e milhares de jovens. Por quê? Porque você decidiu passar por um processo. Isso. E hoje, com 31 anos, você já executa e já caminhou, né, bastante, né? Eu penso muito assim, Jorge. Hoje eu tenho 38, né? Um pouco mais velho que você. Parece ser menos, né? Parece ser mais novo. É óbvio, né? Hoje eu tenho 38. Mas não parece não, pô. O meu filho mais velho tem 20. A minha filha mais nova, né? Tem 4 anos. Mas quantos homens ainda estão esperando o momento certo para ser pai? Esperando o momento certo para casar. Esperando o momento certo, a condição perfeita para ter. Sair da casa dos pais, isso aí eu me lembro que agora há pouco falou sobre isso. Isso mexe muito comigo, né? E a condição perfeita é a gente que cria. Perfeito. A gente que vai criar as condições, entendeu? Quando eu casei, na época, eu me lembro que eu ganhava um salário mínimo, né? Eu nunca esqueço, eu olhava meu contra-cheque assim, R$830. Eu, por formado, eu pensava assim, cara, tanto de coisa que eu já estudei, tava difícil arrumar um emprego na época, e eu não usei isso como uma desculpa. Falei, cara, na época, R$830 era... Hoje é pouco, imagina, né? Sim. E aí eu... com os doces, graças a essa empresa que nós temos até hoje, na época que estava começando, a gente conseguiu pagar o casamento na época o casamento deve ter custado, sei lá, uns R$70 mil. Como? Né? A gente pagou o casamento literalmente com doce, né? A gente trocou o serviço com a casa de festas lá. Então, assim, a gente foi criando as condições. Eu não tinha... Se eu fosse esperar a condição perfeita, não sei se eu teria casado tão rápido, né? Então, assim, eu fui criando, fui atrás, fui avançando, né? Fui plantando, junto na época, minha noiva. Me lembro que quando eu fui falar que tava noivo, como minha família não... O pessoal até assustou. Já vai casar? Como já. assim, né? Porque você casou com 23 anos, 23. né? Noivei com 22, casei com 23. As pessoas acham que você tem que estar muito mais... que a maturidade vem pela idade, né? Isso. E a maturidade, ela não vem pela idade. A maturidade vem por uma decisão de você querer crescer, uma decisão de você querer aprender, uma decisão de você querer fazer o que precisa ser feito. E eu tinha noção da minha responsabilidade. Falei, cara, tô tirando a minha esposa aqui, na época, minha namorada, da casa dos pais. Então, assim, morava com a mãe, tinha um pai muito presente, o pai dela muito presente. E eu pensava muito isso, olha a responsabilidade que eu tenho. E eu falei, eu sei disso e vai dar certo. Confia em mim que tudo vai dar certo. Lembro quando a gente fiquei desempregado, faltavam 2 meses pro casamento, ela ficou desesperada, ligou pros nossos mentores na época, né? Falei, eu tenho certeza que isso aqui é de Deus. E se aquilo ali não tivesse acontecido, eu não teria entrado no banco.
Então, assim, foi tudo deu certo, né? Não tenho medo, não tinha receio. Eu sempre falo, não tenho medo de ficar sem um emprego, porque eu não vou deixar de trabalhar. E como é que foi essa história de você entrar no banco? Então, na época, eu me formei, como eu falei, e eu queria noivar. Porque você se formou em Ciências sociais. Não tem nada a ver com banco. Nada a ver com o banco, né? É um curso... Eu sou professor de sociologia, então eu estudava sociologia, ciências sociais, estudava sociedade. Só que tinha que dar aula. É um curso muito voltado para a licenciatura. E aí é difícil porque é só ensino médio, né? E até passei, na época eu tinha feito um para dar aula em 2 lugares. Eu fiquei em segundo lugar, outro em terceiro, mas não era tão alto o salário. E também demorou para chamar. E eu peguei, falei, não, vou noivar. Na época foi em 2016. Falei, eu vou noivar esse ano. Peguei, corri atrás, pedi ajuda para alguns amigos meus. Vendi um cordãozinho de ouro que eu tinha, comprei a aliança. Aí fui conversar com os mentores na época, eles falaram, não, tem que estar trabalhando. Você não vai noivar, você está trabalhando pelo menos um emprego fixo ali. Falei, não, beleza. Eu fui atrás de um emprego, não estava conseguindo, aí eu arrumei um de telemarketing na época, né? E só Jesus na causa, telemarketing. E aí... Mas comigo não tem tempo ruim. Sim. Entrei, até me destaquei, fui para outra função lá. Beleza. Eu ganhava R$830, faltando 2 meses para casar. Me lembro que fiz uma oferta no evento que nós temos na nossa igreja. Sim. Faltando 2 para casar. Tudo que a gente tinha juntado, ofertei no sábado. Na segunda, cheguei na empresa, a empresa tinha quebrado. Falei, caramba. Aí liguei pra minha esposa, falei, recebi o aviso prévio aqui em janeiro, a gente ia casar em março. Falei, recebi o aviso prévio aqui, é isso. E aí ela ficou meio preocupada, ligou pros nossos mentores, né? O Bispo Marcos e o Bispo Laura. E eu falei, não, vai dar certo, eu tenho certeza que isso aqui é de Deus. E eu comecei, óbvio, fui atrás. Comecei a falar com alguns amigos. Falei com um amigo meu que estava no banco. Falei, se tiver alguma vaga aí, cara, não tem um tempo ruim, o que for necessário eu faço, só para não casar desempregado. Ele falou, tem uma vaga aqui de temporária para abrir conta universitária nas faculdades. Manda o seu currículo aí. Aí participei do processo seletivo, né, uma reunião com uma mesa gigante assim, várias pessoas. E aí eu me apresentei, falei pouco, e aí... Foi muito de Deus, porque as pessoas do RH do banco estavam lá e gostaram de mim. Eu não sabia disso ainda, né? Aí fui escolhido e tinha que abrir conta nas faculdades. Primeiro dia eu nunca esqueço. O cara chegou com a estrutura, botou lá e falou, você tem que trazer 3 contas para mim. E eu não conhecia nada lá na faculdade. Conhecia só os produtos do banco, muito pouco. E aí eu me lembro que, cara, no primeiro dia abri 8 contas. Aí cheguei pra ele com 8 contas. Aí eu comecei a abrir tanta conta que eu me lembro que o pessoal da agência até me deu um toque. Falou, seguinte, Jorge, guarda essas contas aí. Porque no dia que não for muito bom, tu tem o que apresentar, né? E aí fui me destacando. Não achava. E eu me lembro que as pessoas olhavam pra mim e falavam, cara, você é um cara diferente, você vai entrar no banco, você vai entrar no banco. E eu não... Falava, beleza, vamos pra cima. E depois de 3 meses, era um contrato de 3 meses, acabou o contrato. E aí eu me lembro que o pessoal do RH ficava ligando pra mim. Você... manda o seu currículo e tal, e tinha que ter uma certificação, eu não tinha essa certificação. Eu falei, não tenho, chama CPA, né? Não tem a CPA. Não, mas manda o seu currículo, vai fazer entrevista. Aí eu fiz uma entrevista numa agência do Lago, depois eu fiz uma em Águas Claras. E a gerente geral se encantou por mim. De Águas Claras? Águas Claras. Falou, não, vou te contratar. Uma pessoa que eu sou muito grato. Mesmo sem ter o certificado, eram 10 pessoas, eu era o único que não tinha certificação. Aí ela falou, beleza. Aí a mulher do RH me ligou. Hein? Falou, você já passou a primeira etapa, a agência já te aprovou. Agora você precisa tirar a certificação? Tirar a certificação e falar com o regional do banco. Precisa convencer que você vai entrar. Eu nunca esqueço isso. No ônibus, falei, cara, quando eu fui indo pra entrevista, peguei o calendário do celular, era mais ou menos em agosto. Falei, cara, vou falar que eu vou tirar essa certificação dia 17 de setembro. Peguei uma data lá, dia 17. Cheguei nele e falei, dia 17 eu vou estar com a minha certificação aqui. Ele falou, beleza. E eu fui contratado, né? Aí qual foi a coincidência? Dia 17 foi o dia que eu comecei no banco. Comecei no mesmo dia, marquei a prova. E quando eu cheguei lá, eu nunca esqueço que a pessoa que me contratou falou, Deus tem um propósito pra você aqui dentro. Porque ninguém é contratado sem a CPA. O banco não contrata sem a CPA e você foi escolhido. Então faça valer a pena essa sua vaga, né? E desde então, entrei como caixa, já fui promovido aí 4 vezes, né? Tô como gerente de empresas. Hoje em dia não preciso mais ficar em agência, que é muito estressante ficar em agência o dia todo. Tenho liberdade de... Preciso visitar os meus clientes, mas posso voltar para casa, posso ter uma tranquilidade muito boa, né? Consegue ficar com sua filha um pouquinho mais. Consigo levar na escola, que eu amo levar minha filha na escola, nosso momento juntos ali, entendeu? Então, assim, foi algo... Realmente, eu entrei ali e tenho construído uma carreira muito legal no banco. E você consegue identificar o que o RH ali, naquela primeira entrevista, né? Para vender contas lá, né? Para vender contas ali, para abrir contas. O que eles identificaram em você
Você tem alguma característica, algo que você fala, né? Porque você falou aqui que eles gostaram de você. Gostaram. Eu sempre orei muito, aprendi isso com o Bispo Marcos, que era um mentor. Deus dá graça diante dos olhos das pessoas. Então, eu orava, toda entrevista que eu ia, sempre orava isso. Então, assim, eu acho que eu mostrei ali que eu era uma pessoa persistente e resistente. Que eu falei, cara, eu não vou desistir. Tenho que entregar as contas, eu vou entregar. Não sei o que eu vou fazer. Eu tinha até a conta. Eu fui uma pessoa, quando eu estava na UNB, que eu fui abordado por uma pessoa que vendia essa conta e que me ofereceu. Então, o que eu sabia de banco era isso. Eu não entendia, como eu falei, sou formado em ciências sociais. Nada a ver com o banco, né? Uhum. Mas eu falei, cara, o que tiver que fazer, eu vou fazer para alcançar esse desafio. Eu não chegava ali como uma meta, como peso, né? Mas como um desafio. Então, tenho 3 contas, eu vou fazer de tudo. Quando eu não conseguia, tinha dia que eu não conseguia, era todo dia. Sempre teve uma época, eu ficava numa faculdade que não é muito grande, teve uma época que acabou, tipo assim, já tinha falado com muita gente, aí o que eu fiz? Era em Taguatinga, eu fui em outra faculdade, no mesmo grupo, no Guará, tomei essa iniciativa sem falar com o banco, né? Falei, fui conversar com a diretora, falei, a gente é do Santander, eu preciso abrir aqui algumas contas e tal. E aí ela falou, não, beleza, pode vir. Aí eu falei com o gerente geral, já fui atrás, como aqui já não tá abrindo mais conta, vamos abrir em outro lugar. Então, acho que essas iniciativas foram agradando eles, né? Eu queria alcançar os desafios que eles tinham me passado. Você não ficou esperando sentado, né? E aí, o que acontece? Uma frase que veio aqui na minha cabeça, né? A necessidade te faz um coitado ou te faz um conquistador. O que você faz com a necessidade que está na sua mão? Você fica chorando, reclamando, colocando a culpa nas pessoas, né? Você poderia falar, logo agora que eu estou fazendo tudo certo... Eu escuto muito isso das pessoas, sabe, Jorge? Logo agora que eu estou fazendo tudo certo, eu fiquei desempregado. Logo agora que eu estou fazendo tudo certo, eu bati o carro, aconteceu isso ou aquilo comigo, estou sem dinheiro. Meu irmão, você tem 2 escolhas. Ou você se faz de coitado, ou você se faz de conquistador. Você ser protagonista, né? Conquistador, protagonista é aquele que faz o que precisa ser feito. Então você correu atrás de um emprego, se conectou com seus amigos ali que você sabia que poderia te indicar para algo, foi para algo que não tinha nada a ver com a sua área, você poderia ficar preso ali à sua faculdade, às aulas. Eu não sei quanto que você ganha hoje, mas eu acredito que você ganha igual ou melhor que um professor. Não, eu me lembro que, como eu falei, eu tinha participado de alguns processos seletivos e eu fui chamado, né? Em 2 fui chamado, mas não valia a pena sair do banco para ir. Então, assim, eu falei, não, prefiro ficar no banco, construir essa carreira aqui, abrir mão mesmo. Eu tive que me reinventar, eu tive que buscar uma outra profissão e não me arrependo, não. E quantos homens, né? Quantas pessoas ficam presos a uma profissão, a um salário, a um cargo, preso a uma posição social que já teve... Isso. Né? Não, só sirvo porque eu fui gerente, eu só entro numa empresa agora se eu for gerente. Porque eu fui dessa função, eu só trabalho se for nessa função. Fica refém disso, Fica refém do passado. O passado, agora a gente precisa, o que vale é o presente, é o hoje, né? E a pessoa fica refém daquilo ali e não avança. E refém também muito de uma estrutura que já foi criada. Porque quantos anos você ficou estudando? Fiquei 4 anos na graduação. 4 anos na graduação estudando, né? Você poderia ficar refém naquela estrutura. Eu estudei 4 anos, eu fiquei 4 anos parado, né? Investindo nisso daqui. Eu só vou trabalhar se for nisso. Então, assim, homem, aprenda uma coisa que eu falo muito aqui. Homem faz o que precisa ser feito. Você pode usar a sua necessidade para ser um coitado, ou você pode usar a sua necessidade para ser um protagonista, para ser um conquistador, um cara que vai se reinventar. Então, você literalmente... pegou uma faculdade, né, um curso ali que você receberia tudo pronto, vamos dizer assim, porque para ser professor tá tudo pronto. Eu tinha estudado. Né? Para ser professor, a sala tá pronta, o projetor tá lá, o quadro tá lá, tá tudo pronto só para você chegar e ministrar a aula, né? E você entrou numa profissão onde você teria que gerar. Porque ser um vendedor, abrir conta de banco, né? Não é fácil. Você convencer o cara, né? Ou a mulher ali, o universitário, a sair de um banco, que todos já tem um banco, né? Consolidado para ir para você, para ser seu cliente, cara, não é fácil. Não é fácil, assim, a gente precisa... por isso que é importante aquilo de vencer a si mesmo, sabe? Não tinha as condições. Eu me lembro que no começo era muito difícil, não entendia nada de banco, ficava... todo começo é desafiador, todo projeto ali no começo dá um frio na barriga. Sim. E eu me lembro que no começo eu falava, meu Deus, será que vai dar certo? Quando eu entrei no banco mesmo, no caixa, cara, não é fácil ficar no caixa, porque você tem que lidar, ter atenção com o dinheiro e vender ao mesmo tempo, tem uns desafios, né? Mas é vencer a si mesmo, né? Por isso que eu falei agora há pouco do esporte, né? Tem um filme chamado Invencíveis, que mexe muito comigo. Que o cara fala, né? Um instante de dor vale uma vida de glória.
E é isso, às vezes é um momento de dificuldade, de dor, você não tem que desistir. Tem que falar, cara, eu vou avançar. O cara fala assim no filme, a minha vingança é não desistir. Que ele fica refém, ele é um atleta americano, ele, na guerra lá, ele sofre um acidente, fica refém dos inimigos, começa a apanhar, começa a sofrer, e ele fala, cara, minha vingança contra eles é que eu não vou desistir. Eu vou avançar. Então, quando vem a dificuldade, a gente precisa fazer isso. Por isso que eu falo, persistente e exigente, não vou desistir, eu vou avançar. Era muito difícil na época, né? Dava frio na barriga, às vezes tinha diferença no caixa, chegava na minha esposa, pô, tive diferença hoje e tal. Não, tem que ter mais atenção. E eu, não, mas eu não vou desistir, eu vou continuar, vou avançar, vou sair desse cargo, vou para outro cargo, vou para outro cargo. E assim foi. Muito bom. Eu vejo assim, eu sempre vi isso, né? Mas eu quero atestar aqui e falar para você que uma das suas marcas é a humildade. Não a humildade de ser pobre, mas a humildade de querer aprender, de querer se reinventar, de escutar, de sentar numa mesa e ponderar o que está acontecendo antes de falar. Então, assim, meu irmão, parabéns. É muito bom ver, né, o que Deus está fazendo, mas também Deus, ele age debaixo da nossa decisão. Isso, E debaixo da nossa, né, do que a gente está disposto a fazer. Cara, beleza, eu estudei 4 anos, não vai dar certo, isso aqui não tá abrindo portas para mim, deixa eu abrir uma nova porta aqui, deixa eu ir para um novo acesso, deixa eu ver o que Deus tem para mim, né? Então nós temos que, o homem, ele tem que ter um leque de opções, né? Você tinha os doces, você tinha a faculdade, e você também foi atrás de algo novo, né? E esse algo novo é o que te trouxe estrutura para você chegar onde você chegou aqui hoje. Ajudou na minha família, trouxe conforto, pô, viagens, né? Ajuda na minha família, na minha filha. Cumpre a sua missão. Cumpre a minha missão. Então, assim, trouxe uma provisão muito boa. Óbvio que eu quero muito mais, quero alcançar uma liberdade financeira. Quero que a nossa empresa continue avançando, né? Às vezes a gente passa a noite fazendo doce, é difícil, cara. E, às vezes baixa um questionamento, pô, será que vai dar certo? Fico falando pra minha esposa, pô, quero ver um momento da gente estar tranquilo, as pessoas trabalhando pra gente, mas enquanto isso não acontece, vamos criando a realidade, vamos avançando. E a gente não deixa de trabalhar, não tem, comigo não tem, conosco não tem tempo ruim, né? Então, quero que a nossa empresa rompa e é só o começo. Não, perfeito. Uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, Jorge, a gente consegue construir um teto, né? Para romper esse teto, a gente precisa estar sempre aprendendo, né? Isso, E o que você tem aprendido de novo, o que você tem buscado de novo para viver esse novo momento que você quer viver? Porque assim, beleza, você rompeu, você cresceu, você se estabeleceu hoje, você tem uma profissão sólida, você tem uma empresa sólida, você tem um casamento sólido. Só que agora, se você cair, não é só você, não é? Exatamente, é uma responsabilidade muito grande. É a sua esposa, é as suas filhas. É a família. Né? Se acontecer alguma coisa ruim, né? Não é só com você. E muitos homens, eles esquecem disso, sabe? Isso. Eles esquecem que uma decisão errada na vida deles, uma prática errada na vida deles, um momento de fraqueza na vida deles, destrói tudo que está à sua volta. Entendeu? Pode destruir tudo que está à sua volta. Pode trazer não só uma perca financeira, entendeu? Pode perder a vida. Isso. Né? Pode, por exemplo, eu sou apaixonado por moto. Meu irmão, eu amo moto, né? E eu decidi há uns anos atrás vender a minha moto. Porque eu falei assim, cara, minha filha tá nascendo, eu vou ter outros filhos, como é que eu vou fazer? E eu já tinha o Cauã, já tinha a Mariana, o Davi tava vindo, eu falei, cara, se eu cair, se eu me acidentar, se eu quebrar um pé, eu também sou profissional liberal, né? Não pensa só em si, né? Você pensa... A consequência é muito maior. Lucas, você nunca mais vai ter moto? Não. Eu vou ter moto, eu quero ter moto, mas vai ter a idade que eu vou ter, vai ter a moto que eu vou ter, né? Eu gosto muito da Harley, né? Então vou ter uma outra Harley que é uma moto mais tranquila, porque nós precisamos entender que as nossas decisões pro bem ou pro mal, elas não impactam só nós. Então, agora que você já estabeleceu uma estrutura, o que você tem feito para você chegar nesse outro nível? Porque muitas vezes o homem esquece. Ele estabelece uma estrutura e ele no afago de conquistar uma outra, ele não se prepara, não se organiza. Então, Deus tem me colocado perto de grandes empresários, né? A gente tem um grupo que chama Célula, né? E Deus tem colocado grandes empresários lá. E isso tem mexido muito comigo. Então, assim, eu quero avançar na empresa nesse sentido. E aí, eu gosto muito, falou agora há pouco de aprender. Quando você é o pior da mesa, é muito bom. Você tá ali para aprender. Né? Muitas vezes a gente quer falar, Sim. Mas existe um momento que a gente precisa escutar, ouvir. Né? Então, eu tenho ido atrás de aprender sobre empresa,
conversar com essas pessoas que já têm o know-how, já têm conhecimento, porque já tem empiria, né? Já tem experiência, assistido podcasts, lido livros, expandido o meu conhecimento. A prática da nossa empresa nós já temos. Então, o que a gente precisa é realmente de conhecimento para avançar, coragem, né? Nós já chegamos a ter um exemplo, né? Já chegamos a abrir uma loja física, eu vi que não deu certo, a gente não estava no momento certo. Não, vamos fechar, vamos criar uma nova estrutura para mais para frente reabrir essa loja física, né? Lembro que foi quando a minha esposa ficou grávida, né? Nossa primeira filha. E aí a gente não deu muito certo, fechou. Então o que eu tenho feito é isso, conversado com muitas pessoas, aprendido no sentido de escutar. Escutar não só cases de sucesso, mas cases de situações que não deram certo. E eu sei que aquilo ali, porque na vitória a gente celebra, mas na derrota a gente aprende, né? Perfeito. Então, Legal. assim, aprendido com as pessoas, né? Ontem até, num casamento, conversando na mesa lá, até falei sobre isso, né? Falei, cara, quero alcançar essa liberdade financeira e eu sei que o caminho para isso está na empresa e vamos colocar muita energia nisso pra gente avançar. É porque a empresa, você tem um produto, né, que você escala, né? Ele não tem limite, né? Agora, no CL, Você sabe, no CLT, você sabe quanto vai ganhar ali. Você está limitado ali. Ser o pior da mesa. Tem que ter muita autoestima, muita humildade, muita paciência, né? Ser o pior da mesa não é para qualquer homem. Não é para qualquer homem. Mas te faz ser um homem que alcança um nível acima. Te faz ser um homem que alcança um nível maior, mais alto, né? Porque as pessoas, elas te puxam pra cima. Isso te estica, né? Eu podia, muitas vezes, me relacionar com pessoas, entre aspas, ali, que têm, às vezes, condições, enfim, às vezes não iguais a minha, mas quando você se relaciona com pessoas que estão acima, isso te instiga a crescer, te estica, né? Cara, eu preciso avançar, olha o que essa pessoa conquistou. Eu vou aprender com ela pra eu conquistar também, pra eu avançar também. Então, assim, eu gosto muito disso, de aprender, né? Acho que vem da minha profissão como professor. E ser o pior da mesa, isso te custa, né? Te custa tempo, te custa você se deslocar para um outro ambiente, te custa toda uma estrutura que você precisa estar disposto a pagar, não só o financeiro que eu estou falando, mas assim, a pagar de dentro das suas emoções, a pagar dentro da sua... Como é que se diz, cara? É um preço que você precisa pagar. Tudo na vida tem um preço, né? Então, ser o pior da mesa é você ir até a pessoa, né? Às vezes a gente está esperando as pessoas nos servirem, o mundo servir a gente, né? Deixa eu te falar um negócio, homem. O mundo não está aqui para te servir. Nós fomos criados para servir as pessoas, para servir esse mundo. E quando nós entendemos que, cara, ser o pior da mesa não se trata de ser o ruim, né, de ser o mais fraco, de ser o mais pobre, mas daquele que está disposto a buscar conhecimento. Eu acho que ser o pior da mesa te tira da zona de conforto. A zona de conforto, ela não vai trazer crescimento, né? O conforto, se você ficar ali na sombra, beleza, é legal, mas isso não te ajuda a avançar. Agora, quando você tem esse gasto de energia, de se relacionar, de ser o pior da mesa, você sai da zona de conforto. Eu vou ali onde não está confortável, eu vou ali onde eu sei que vai me esticar, que vai me fazer crescer. Isso vai me ajudar a avançar. E aí, igual falamos agora há pouco, hoje eu tenho uma família, eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa. Então, assim, eu sei a responsabilidade que tenho, né? Eu olho pra minha filha, desde o momento que ela nasceu, né? Eu nunca esqueço, a primeira vez que eu olhei pra ela, ali eu consegui entender um pouquinho do amor que Deus sente por mim. Um pouquinho, não chega nem perto, né? Porque ali, desde o instante que eu a peguei no colo a primeira vez, falei, cara, eu quero fazer de tudo para que ela tenha a melhor vida, a melhor estrutura, né? Que ela se sinta amada, acolhida, protegida. Então, muitas coisas, tudo eu faço por ela. Falando pela minha família, pela minha esposa, pela minha próxima filha. Então, assim, eu penso muito nelas, né? Que elas tenham estrutura, que elas tenham aquilo que muitas vezes eu não tive. Principalmente financeiramente falando, né? Legal. Mas não só isso, emocionalmente, em todas as áreas. E como é que é ser pai de menina? Já que você começou a falar aí, como é que é ser pai de menina e agora tá vindo outra, né? Vindo outra. O pessoal brinca, né? Eu até falo, o pessoal... Às vezes, bisou fala, eu faço aquilo que eu gosto. Existia uma expectativa muito grande de ser um menino nessa última gravidez, mas eu confesso que eu queria que fosse menino. Eu amo ser pai de menino. Amo a Manuela, né? A Manuela é a minha parceira. Eu sei a responsabilidade que tenho, que eu sei que ela vai ser o primeiro homem que eu sou o primeiro homem que ela vai se relacionar. Então, o padrão precisa ser lá em cima. Eu aprendo muito com o pastor Lucas Ponte aqui com os vídeos dele. Então, assim, o padrão precisa ser alto, né? Então, se sentir protegida, acolhida, amada,
né? Identidade, saber que ela é minha filha, filha de Deus, né? Eu gosto de falar versículos com ela. O nosso momento quando eu sempre faço questão de levar na escola todos os dias, acordo, arrumo ela. Como minha esposa tá grávida, eu faço a maioria das coisas. Minha esposa arruma só o cabelo, que eu confesso que eu não sei, ainda, né? Mas assim, eu arrumo, eu troco a roupa dela e eu vou conversando com ela, eu vou orando com ela. Às vezes ela fica mais caladinha, só me olhando. Sim. Mas eu sei que aquilo ali vai ser importante pra ela, né? Então eu sou muito intencional em tudo que faço com ela, porque eu quero marcar a vida dela mesmo, né? Foram só 2 aniversários, mas faço o melhor aniversário, eu faço o café da manhã pra ela, levo na cama. Então, assim, eu amo ser pai de menina. Amo de verdade. É muito bom. Esse final de semana a gente foi numa festa junina, né? A gente teve uma festa junina. E lá na festa junina tinha uma máquina, já viu aquela máquina de boxe? Você dá o soco, né? Ela tem tipo a bolinha do... Eu esqueci o nome da bola lá. Você dá o soco e ela te dá os pontos, né? Ela parece a força e tal. E aí eu comecei a brincar lá e minha filha chegou e ficou me olhando assim, me admirando, né? Minha filha de 10 anos. Aí eu olhei pra ela e falei, Mariana, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que acontece com quem tocar em você? Vou te mostrar aqui o que acontece com quem mexer com você. Porque você tem o quê? Aí a gente tem um jargão aqui em casa, né? Eu tenho um pai, né? Porque ela falou assim, eu tenho um pai. Irmão, eu dei uma porradona assim. Aí ela encheu assim, sabe? Orgulhosa. Encheu. Falei, é isso que acontece com quem mexer com você. E aí é importante por isso, a filha vai ter identidade. Eu sou filha do Lucas Ponte, esse é meu pai, sei quem eu sou. E ela não vai se relacionar com qualquer homem. Hoje a gente vê muito isso, né? As pessoas entrando em qualquer tipo de relacionamento. E muitas vezes porque faltou ali a figura paterna, a família acolhendo, a família mostrando identidade. Então eu tenho noção, né, dessa responsabilidade que tem como falo muito aqui no podcast, sobre a hombridade. Caráter é aquilo que ninguém tá vendo, você faz. Então em casa, tomar cuidado com o que eu falo. Tudo isso traz um temor muito grande. Quando você tem filho, cara, você entende muito mais dos seus pais e você pensa muito nas suas atitudes, né? Eu penso muito na forma que eu trato minha esposa, por exemplo. Cara, não vou tratar minha esposa de qualquer jeito, porque senão ela vai achar, quando ela estiver mais velha, que é normal ser tratada assim, né? Então, assim, é minha parceira, amo muito minha filha, é um amor que não tem como explicar, né? Não tem como você... É só a gente que é pai que sabe, né? É muito bom, né, cara? É muito bom. Você que é pai de menina aí, você sabe que a gente tá falando, né? Consegue entender um pouco do que a gente tá falando. Você falou que no início que os seus pais não eram casados, né? Isso. Você teve essa referência de pai perto ou não? Tive. Meu pai, apesar de não ter separado da minha mãe quando eu tinha 2 anos, sempre foi um pai muito presente. Sempre tem uma família assim, os pais não ser juntos, mas ao mesmo tempo são muito presentes, né? Então assim, legal. Minha mãe é muito presente, eu tenho 2 irmãos e meu pai teve outro casamento, tem outra irmã também. Mas assim, sempre foi muito presente, muito parceiro, né? Isso foi fundamental para você, para sua paternidade hoje, para você desenvolver a sua vida? Como é que você enxerga isso? Fundamental. A minha esposa até fala, né? Ela fala, cara, o seu pai é um ótimo pai. Ela fala muito isso pra mim, né? Uma vez alguém comentou, ela falou, o Jorge vai ser um bom pai porque ele teve um bom pai. Eu lembro que meu pai e minha mãe, minha família toda, mas principalmente meu pai, ele sempre quis criar as condições para que eu estudasse. Isso era muito marcante para mim, em pequenos detalhes, né? Então, por exemplo, algo simples. Na época nós tínhamos o passe estudantil e aí tinha que abastecer o passe. Aí tinha pessoas que iam lá, pegavam ônibus, a pessoa mesmo abastecia. Meu pai, não, você vai estudar, deixa que isso eu faço. Então, algo simples que para mim era muito marcante na época. Ele acordava cedo, meu pai é muito pontual. Ele acordava cedo para pegar o ônibus, ir lá, abastecer o cartão e me entregar e eu ir para a escola. Que legal. Então, em todas as reuniões ele estava presente, conversava com todos os professores, né? Acho que mesmo se fosse para ouvir elogio, mas ele ia lá, conversava com todos os professores. Eu lembro quando tinha um momento muito marcante para mim, às vezes tinha... Uma vez teve uma final de um torneio de futsal que eu cheguei na final lá. Não tinha nem o pai lá, mas meu pai tava lá. E na época, a gente que é novo, fica até meio com vergonha, né? Tipo assim, pô, não tem nem o pai aqui, mas hoje eu vejo como aquilo ali foi importante, como aquilo ali foi bom, né? Então, sou muito grato aos meus pais, à minha família, acho que me ajudou muito. Isso é muito forte porque a gente vê muitos pais que depois de uma separação, né, de um rompimento, literalmente abandonam seus filhos, né? Não conseguem ali suprir a necessidade ou não conseguem ali passar por cima daquela adversidade, da separação mesmo, né? Com o casamento deles. Isso, e aí o homem acaba abandonando os filhos, né? E o seu pai, ele conseguiu passar por cima disso, ele conseguiu se ajustar
com a sua mãe em relação a isso. É um processo que a gente sabe que é muito delicado, não é fácil, né? Eu não sei como é que foi a história deles, mas a gente sabe que não é um processo fácil, mas eles conseguiram se organizar e seu pai, ele não usou isso como muleta, né? Ele não usou isso como desculpa para te deixar de lado. Pelo contrário, né? Seu pai, pelo que você falou aí, ele sempre foi muito presente e muito marcante na sua vida. Isso. Né? Eu fui pai com 17 para 18 anos, né? E eu e a Alessandra, a mãe do Cauã, a gente não ficamos juntos, nós também nos separamos, né? A gente era adolescentes, meninos, né? Tava começando a vida, mas eu nunca abri mão do meu filho. E eu nunca abri mão da minha paternidade. E a gente vê muitos pais abrindo mão da paternidade. Isso, a pessoa... Como é que é o nome do seu pai? George também. George. Não sei se o senhor vai assistir, seu George, mas parabéns, viu? A gente se vê muito pouco isso. E eu sou pai do Cauã, amo meu filho. E eu paguei um alto preço para poder estar do lado dele. Eu sei o preço que o senhor pagou para estar do lado do seu filho. E eu queria dar parabéns porque poucos homens fazem isso. E foi muito marcante. Sou muito grato ao meu pai, né? Amo muito meu pai, meu parceiro. Sofredor vascaíno como eu. Nem tudo é perfeito, né? Nem tudo é perfeito, né? Eram momentos muito marcantes. A gente já se vê e até fala, e o Vasco? Sempre reclamando, né? Mas é algo que nos liga bastante. Então, sou muito grato ao meu pai, minha mãe também, toda a minha família. Acho que isso me ajudou muito, né? A ter esse escopo familiar próximo me ajudou muito. Óbvio que você não ter os pais casados faz a diferença, né? Às vezes tinha que ir pra casa do pai, casa da mãe, Sim. Conflito. Quando a gente é criança, a gente não entende muito isso. Tudo que eu tô falando agora eu entendi depois de mais velho, né? Olha o tanto que meu pai foi importante, tanto que eles foram importantes nesse sentido, naquele sentido. Então, assim, depois que eu fui... Principalmente depois que eu virei pai, depois que eu conhecia Jesus, fui para revisão de vidas, você vai entendendo algumas situações. As emoções vão sendo colocadas em ordem, né? Isso. Ainda mais que na época eu tinha 18 anos, então eu tava ali saindo da adolescência. O seu campeonato de futebol, de futsal, você tinha quantos anos? Eu tinha 12 anos, foi na 6ª série. E sabe o que é legal? Há quase 20 anos atrás. Ano que vem faz 20 anos, 2006. E eu era reserva, cara. Eu era reserva e ele foi lá, né? Foi lá torcer. E na hora, quando a gente é adolescente, fica meio com vergonha, né? Sim. Tipo assim, pô, não tem nenhum pai aqui, mas ele tava lá. O meu pai tava lá. E aquilo ali foi muito marcante pra mim, né? E depois de um tempo eu lembrei disso, falei, olha só que legal. Às vezes, a sua ausência ela não é notada, mas a sua presença, cara, ela vai marcar. Entenda isso, pai. Às vezes você acha que, cara, eu não vou porque não vai ser notado e tal, eu tô na correria. E talvez a sua ausência nem seja notada mesmo, porque você já é um pai ativo, né? Mas eu quero te dizer uma coisa, que a sua presença, ela vai marcar. Olha só, uma simples, igual falou, né? 20 anos depois, eu tô contando aqui. Você tá contando isso daqui, né? Essa memória. Semana retrasada, eu tive o privilégio, né? O Davi também, ele é apaixonado por futebol. Ele luta, vi, cara. Faz jiu-jitsu e ele é apaixonado por futebol, né? E ele já vinha pedindo, pai, me coloca na escolinha de futebol, me coloca na escolinha de futebol. E eu não tinha achado uma escolinha que eu gostasse, né? E uma escolinha que tivesse os horários ali que entrasse na grade horária dele. Por quê? Porque meu filho estuda pela manhã. E eu, intencionalmente, tudo que eu faço na criação dos meus filhos, Jorge, é intencional. Eu até falei isso também aqui, tem que ser. Cara, tudo que eu faço é intencional. Lucas, por que você coloca seus filhos para estudar de manhã? Porque eu entendo que eles estudando de manhã, eles vão acordar mais cedo e eles vão desenvolver essa prática de acordar cedo. E acordar cedo faz bem para a saúde. Faz bem, exatamente. Entendeu? Te faz ser um homem, uma mulher mais ativa, você aproveita mais o dia, você consegue avançar, você dorme mais cedo, você descansa mais, né? Então, eu sou intencional com isso. Né? Não é fácil ter que acordar todo dia de manhã, levar eles a arrumar. Às vezes para eles também não é fácil, porque por mais que a vida deles sejam mais tranquilas que a nossa, mas é a intensidade deles. É a rotina deles. Para a idade deles. E eu consegui essa escola, inclusive uma boa escola, fica aí a recomendação. Escola da América, fica ali no clube da CAESB aqui no CIA. E eu fui antes lá, fiquei olhando a escola lá, né, de longe lá, vi como é que os professores tratavam os alunos, né? Primeiro eu vou antes, e aí decidi levar ele. E quando eu decidi levar ele, eu fiz uma surpresa para ele, né? Eu não falei para onde ele ia. Cheguei em casa e falei, filho, se arruma aí que a gente vai ali. Aí, tá bom, pai, o que a gente vai fazer? Eu falei, não, vamos sair com o papai. Aí ele, que roupa que eu ponho? Eu falei, não, põe só uma chuteira aí mesmo, uma camisa e vamos embora. Aí ele, cara, 9 anos de idade, né? Vai fazer 9 anos agora. Ou fez 9 anos agora, tudo que ele quer é o quê? É andar de futebol, roupa de futebol. Botou a roupinha dele, e aí quando tava chegando perto, falei, não, põe esse capuz. Eu botei um capuz dele. Jorge, quando ele
quando a gente desceu do carro, que a gente parou na frente do campo, que eu tirei, cara, você viu o vídeo, né? O olhar dele de alegria, de felicidade, e ele sem entender por que ele estava fazendo ali. Eu falei, hoje é o seu primeiro dia da sua escolinha de futebol. E com certeza foi marcante e nunca vai se esquecer disso. Nunca vai. É uma marca que deixa. E aí a gente tava voltando para casa, né? E ele falou assim, pai, hoje o dia foi tão bom. Olha só. Aí já vale a pena, né? É. A Manu faz muito isso. Obrigada, papai. Abraça. Ele fala, já valeu a pena, né? Ele assim, a mãe não pôde ir, né? Eu chego e me emociono, né? Ele falou assim, pai, hoje o dia foi tão bom. Muito obrigado. Aí eu falei, ô meu filho, de nada. Mas não esquece de agradecer a mamãe também, né? Senão a gente arruma confusão, né? Mas, assim, é algo nosso. E assim, e vale a pena, né? Isso aí, só isso, um muito obrigado, poxa, foi tão bom, vai valer a pena, né? Vale muito a pena. E muitos pais, né, voltando pro assunto, né, que a gente iniciou aqui sobre paternidade, eles se omite do seu papel, se abstêm do seu papel por conta da separação, por conta de um conflito familiar, por conta de um conflito com a esposa. Então nós precisamos, aprenda isso, homem. Se você não é casado, se você se separou, não é casado, né, com a mãe do seu filho, cara, não abra mão do seu filho. Não abra mão da sua paternidade. Deus te estabeleceu como pai. Você tem uma função como pai. Gerar um homem, uma mulher funcional, que avança, que tem sonhos, que tenha uma vida independente, que consiga crescer, que consiga contribuir para esse mundo, que consiga avançar, sabe? Então, assim, a função é sua, pai. Independente. Ah, mas a mãe... Ah, Lucas, mas você não sabe o que eu passo. Cara, eu não quero nem saber o que você passa. E não me importa. O problema é seu. Mas isso não te abstém de ser um bom pai. Isso não te abstém de ser, né, da responsabilidade de ser um pai funcional. Assumir a sua, como a gente falou agora há pouco, seu protagonismo como pai. A função, ninguém... Não tem como te terceirizar. E eu vou te falar, George, é raro isso. É raro. Então, seu George, parabéns, né? Claro que teve participação da sua mãe que abriu espaço, que deixou, mas assim, a gente vê muito mais o pai abrindo mão do que a mãe negando a paternidade, entendeu? Isso é muito triste. E a gente reflete na sociedade. Por isso que a sociedade está do jeito que está. Você hoje é líder, né? Pastor de jovens. E você vê isso, né? E isso, com certeza. A gente vê as pessoas... Eu acredito muito que uma sociedade forte é formada por famílias fortes. Então, eu vejo muitos problemas que tem aí hoje em dia por causa disso. Porque desistiram, porque o pai desistiu. Aí você vê eu vejo muitos jovens... A família teve o filho cedo, novo. Aí quando você vai ver, a pessoa desistiu, aí a menina engravidou novo, o cara teve filho novo. E aí a história vai se repetir, entendeu? Então, assim, porque não teve a família ali presente, a família forte. E aí você vai ver depois de muitos anos o resultado disso, né? A colheita, ela vem depois de muitos anos, entendeu? Então nós precisamos assumir o nosso protagonismo como pai. A verdade é que hoje nós temos já visto essa colheita. Isso. De filhos de pais separados, filhos fracos, filhos desistentes, homens fracos, homens omissos, homens resistentes, né? E quando você resiste muito a mudanças, você quebra, você se quebra, né? Então, assim, nós temos visto muito isso. Exatamente. E aí a gente precisa assumir o protagonismo, né? Eu quero, como eu falei agora há pouco, que minha filha tenha o melhor. E quando a gente tem algumas atitudes que vão marcar, como nós comentamos aqui, vão marcar a vida dela, né? E ela já sabe, ela é 92 anos, mas, por exemplo, teve um dia que me marcou, foi semana passada, ela acordou cedo, né? Como o pastor Lucas falou, também acredito muito nisso. Quando estuda de manhã, a pessoa já tem um costume de acordar cedo, ela acorda cedo. E aí ela acordou, ela muito apegada à minha esposa também, minha esposa pegou ela, só que ela me viu e já levantou os braços, porque já sabe, quem me leva pra escola é o meu pai. Então já veio pro meu colo, já fui dar o banho nela, né? Então ela faz natação. Então na hora da natação ela já, papai que vai me levar. Teve um dia que eu deixei a minha esposa pra fazer unha, a mamãe vai ficar fazendo unha, papai vai me levar pra natação. E às vezes o pai que deixa de fazer isso perde também. Ele vai perder essas experiências, né? E não tem como voltar. Nunca mais a minha filha vai ter 2 anos. Não vai ter mais. O ciclo passa muito rápido. Passa muito rápido. Da criança, né? Ontem eu fui visitar um bebezinho que tinha acabado de nascer, né? O Theo, filho do Jonathan e da Priscila. Cara, que menino bonito, né? E eu fui visitar ele e eu peguei ele no colo assim, cara. 2,5 kg, 2,7 kg. Pequenininho. Pequenininho, cara.
E eu fui abençoar ele ali, orar por ele, abençoar ele. E eu me emocionei porque eu lembrei do Davi, eu lembrei da Mariana, da Bia. Sabe, a Bia hoje vai fazer 5 anos, tem 4 anos. Meu Deus. Né? E já troca de roupa sozinha, já escova os dentes, já se arruma. Cara, já toma banho sozinha praticamente, né? Então assim, e ele tá ali, ó, o Telzinho. Dependente. O que é 4 anos da nossa vida? Sabe? E a pessoa, às vezes o pai, por ser omisso, perde essas oportunidades. Perde, e aí depois não adianta, vai querer... Às vezes o filho mais velho vai querer recuperar um tempo que não volta, né? Não volta. Passado, quando você volta lá, não tem mais ninguém. Você pode até voltar das lembranças, mas passou. Então, é importante a gente, com os nossos filhos, aproveitar cada fase. Cada fase tem as suas particularidades. Assim, aprenda com o passado, trabalhe no presente, né? Foque no presente, no que Deus tem para você, porque é um presente. O que é um presente? É algo novo para você. Uma dádiva. É uma dádiva, né? E projete o futuro. Exatamente. Muitas pessoas estão vivendo o futuro, entendeu? Amarguradas no passado e esquecendo do presente. E aí você não curte, né? Falando de paternidade, não curte os filhos, não curte as particularidades de cada fase. Com 5 anos, né? Que a Bia tem. Meu Deus, como passa rápido também. Passa rápido. Meu Deus. Fofinha, linda. Então, assim, 5 anos ela vai ter aquelas particularidades. Daqui a pouco vai ter 7, 8, 10. E se você não viver essa fase, passou. Não tem como você recuperar depois, né? A verdade é que a vida passa, né? A vida passa. E a pergunta é, o que você está fazendo com ela? Né? Você está esperando mais quanto tempo para viver o extraordinário hoje? Eu vivo o extraordinário na minha casa, no meu ministério, no propósito que Deus colocou na minha vida. Nessa semana eu viajo para Balneário, sabe? Vou palestrar, vou ministrar lá, vou levar o Na Brasa para lá, né? Julho, a gente vai passar o mês quase todo viajando, pregando, né? Levando imersões, treinamentos. Cara, e isso é impactando vidas, pessoas. E ao mesmo tempo, cuidando da minha família, cuidando dos meus filhos, né? Em julho eu vou fazer uma viagem, né? Que a gente vai palestrar e ministrar em São Paulo e em Curitiba. E aí nós vamos fazer isso de carro. Nossa. Né? Então, assim, de São Paulo, de Brasília para São Paulo são 12 horas ali, conversando e brincando, e louvando, e orando, e contando histórias, e estando perto. Depois para Curitiba é mais umas 5 horas, depois a gente volta tudo isso. Então, são experiências que, cara, são únicas. Vão criar memórias afetivas marcantes. Né? Eu fazer sozinho com a minha esposa seria mais fácil? Seria, mas não seria tão marcante e tão impactante para nossa família. Então, nós decidimos fazer isso juntos. Exato. E nunca... Reforçando, nunca vão esquecer. São memórias marcantes que ficarão ali no coração deles. E muitas vezes vale mais do que um presente, do que algo que a gente acha que vai ser mais impactante. São as coisas simples, né? As coisas simples, elas vão marcar os nossos filhos muito. Porque assim foi com os nossos pais. Se a gente for lembrar, pô, é muito legal quando eu ganhei um presente, quando eu fiz aquilo outro. Mas esses momentos em família são muito mais marcantes, né? Não tem como. Eu lembro das viagens que eu fazia com meu pai, na época podia, né? Numa caravana, ou então na Belina, né? São peruas, né? Carros grandes, né? A gente botava o colchãozão atrás, ia deitado atrás, dormindo. A gente viajou também, meu pai tinha uma D20, aí era ele e a minha mãe na frente, e às vezes meu irmão, e a gente botava os colchãozão atrás e ia atrás deitado. Eu também não fiz muitas viagens, mas também lembro com muito, muito carinho as viagens que eu fiz com meu pai, com a família, e são muito marcantes. Eu sempre falo com a minha esposa, pô, foi legal, geralmente a gente vai pra Caldas Novas, ou aqui perto, Cocalzinho, algum lugar assim, ou pra Uberaba, que tem uma família lá também. Então, mas era muito marcante, né? E aí, você viver esses momentos com os filhos, não tem preço. Eu viajei agora há pouco, mês passado, pro Rio com a minha filha, né? Então, pô, ir lá... E ela se amarrava nas coisas mais simples. Então, lá na praia, ia lá no mar, aí depois ia tomar banho de chuveiro. Cara, ela não esquece esse chuveiro lá da praia, né? Pra tirar a areia. Ficava pulando, brincando. Toda hora ela fala da viagem, ela lembra desse chuveiro que ela ficou brincando com os primos lá. Isso ela não esquece. E pra nós também é muito marcante, né? Um dia, infelizmente, a morte vai chegar. O que vai ficar são essas lembranças, né? É o que você construiu de valor, né? De valor. Não de material, De material, mas o que realmente tem valor na nossa vida, né? Não o que teve preço, né? A gente confunde muito o preço pelo valor. Jorge, que papo gostoso, que papo bom. Deixa um recado aí para quem nos acompanhou até agora. E dá o melhor, como você se vê no futuro, né? A gente falou aqui sobre passado, aprender, presente agora, mas a projeção do futuro. Como que você vê o George para o futuro? Porque... pensa comigo, 31 anos.
Sabe, esse dia eu tava pensando, falei, cara, meu pai com 38 anos estava começando a projetar a vida dele, né? Eu acho que eu não era nascido ainda, talvez o meu irmão mais velho era nascido, ele estava começando a construir a vida dele. Eu com 38 anos, já tenho um filho de 20, né? Já tenho uma vida toda construída, já tenho um patrimônio, e eu fico pensando assim, cara, daqui 20 anos, daqui 15 anos, cara, meu irmão, nós vamos avançar muito, nós vamos crescer muito, sabe? Como você se vê, né? Com 31 anos, por quê? Aprenda rápido, cresça forte, né? Mas como você se vê para o futuro? Porque você já construiu muito mais. Exatamente, olha só o que acontece. Uma vez o Bispo Marcos foi um mentor muito importante na minha caminhada, falou algo muito legal, que ele falou assim, uma frase, se não me engano, da Abílio Diniz: os nossos 80 anos nós começamos a construir hoje. Então tem tudo a ver com o título do podcast, comece cedo, né? E nunca é tarde para começar, nunca é tarde para você se reinventar. Então assim, como eu me vejo daqui a 10 anos? 10 anos você se planejando, não, eles vão chegar. Eles vão chegar. Então, assim, eu me vejo com minha família forte, minhas filhas bem, com uma estrutura muito boa, com liberdade financeira, com a nossa empresa consolidada, com um ministério forte. A gente está começando, a gente lidera jovens, mas tem começado a vir famílias. Então, ajudando famílias a se restaurarem, a crescerem, jovens a se encontrarem. Assim como um dia eu me encontrei, eu era um jovem sem autoestima, sem identidade, perdido. Um dia Jesus me encontrou e me mostrou minha verdadeira essência. Então, ajudar. O pastor Lucas falou agora há pouco sobre servir. Nós nascemos para isso, servir, né? Um versículo que eu tenho comigo, que é Colossenses 3:23. Tudo que você fizer, faça de coração, como se fosse para Deus, não para os homens. Então me vejo ajudando muitas famílias, muitas pessoas, sendo pleno num propósito que Deus trouxe para mim, né? Com uma casa legal para receber pessoas, para ajudar, com uma estrutura financeira também muito boa e vivendo o propósito que Deus tem para mim, né? Quando você vive o propósito que Deus tem para você, você é pleno. Você vai alcançar as coisas, não vai ser igual eu falei no começo do podcast. E agora? Vai ser conquistei isso, e agora? Não, com Deus nunca é agora. É só isso? Não, nunca é só isso. Deus sempre tem algo novo para nós. Então me vejo dessa forma. E o que você está disposto a fazer? Tudo. Mais do que eu já fiz hoje. Estou disposto a pagar o preço, a me reinventar cada vez mais, a avançar, né? Eu estou apenas começando. Tenho 31 anos, tenho uma vida pela frente aí. E o céu é o limite. Legal, legal. E quem é o George, para finalizar? Jorge é um homem de Deus, um pai, uma pessoa simples, né? Eu gosto da simplicidade, mas por mesmo tempo com um interior forte, um homem com hombridade, com virtude, que acredita na verdade, que acredita na palavra de Deus, em valores cristãos e disposto a ajudar, a servir, disposto a fazer a diferença na vida de muitas pessoas, né? Disposto a pagar o preço, não tenho medo de pagar o preço. Não tenho medo de fazer o que for necessário para avançar. Por que eu te fiz essas 3 perguntas? Porque vai ficar como tarefa para você, homem. Se faça essas 3 perguntas. Como você se vê daqui 10 anos? O que você está disposto a realmente fazer para que isso se cumpra daqui a 10 anos? Né? O George, ele foi bem pontual, mas eu quero que você seja mais pontual ainda. Eu quero daqui 10 anos ter uma empresa X. O que você está disposto a fazer hoje para que essa empresa possa começar? E quem é você? É engraçado que eu fiz essa pergunta para uma pessoa um tempo atrás, ele não soube responder. Mas é uma pergunta difícil. Muitos homens não sabem. Exatamente. Você não sabe quem você é. E quando você não sabe quem você é, você não sabe onde você vai chegar. Você não sabe onde você vai chegar. Qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Por isso que nós precisamos. Então, homens, 3 perguntas. Quem é você? Como você se vê daqui a 10 anos e o que você está disposto a fazer? Porque você se vê é importante, mas se você não souber o preço e não estiver disposto a fazer para cumprir o que você se vê, será só um sonho. E sonho não realizado é frustração. E frustração, ela amarga o coração do homem. Né? Então, assim, esteja disposto a pagar o preço que você precisa pagar. O George só chegou aqui como pai, empresário, profissional liberal, CLT, carteira assinada, né, um bom cargo ali no seu banco, reconhecido e conhecido como um bom gerente, um bom pai, né, um pastor, um homem de Deus, porque ele fez o que ele tinha que ser feito. Ele pagou um preço. Né? Então,
É isso. Mais uma vez, Jorge, muito obrigado. Foi muito bom o nosso bate-papo. Agradeço muito, o pastor Lucas Ponte é uma referência, tem feito a diferença na nossa geração. Parabéns por esse projeto. Tenho certeza de que, assim como eu, muitos homens são impactados, tem restaurado famílias, restaurado sonhos. Então, parabéns por esse projeto que Deus colocou no seu coração. Também está apenas começando, para continuar avançando. É uma referência. Amo você, meu irmão, e muito obrigado por tudo aí, viu? Tamo junto. Muito obrigado, Jorge. Vamos avançar. E depois eu quero trazer a Fabi aqui, hein? Vou fazer um de casal aqui. Trazer minha esposa também. A gente fazer um de casal para contar as aventuras aí, que, né? Com certeza. Tenho certeza que teve muitas, né? Para você que nos acompanhou até aqui, né? Eu quero te agradecer muito pela audiência, pelo carinho, pelo respeito, né? Eu quero te dizer uma coisa. Se você não anotou, eu já falo isso sempre. Anote, porque esse episódio foi riquíssimo, né? De conhecimento, de crescimento, e eu tenho certeza que vai impactar a sua casa, a sua família, né? Envie, mais uma vez eu quero te pedir um favor, envie para o máximo de pessoas possíveis, envie para os seus amigos, para os seus irmãos. Lucas, mas a pessoa nem vai assistir, você não sabe, só envia. Deixa isso por conta dela, né? E por conta de Deus, quem sabe Deus toca o coração dela, ela assista e ela entenda, né? Que ela veio aqui para realmente fazer diferença nessa terra. Muito obrigado, compartilha, comente, coloque aqui, né, qual o seu desafio, coloque aqui qual a sua meta, o que você está disposto a fazer para ser um conquistador, uma conquistadora. Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te fortaleça e vamos para cima que sexta que vem tem mais. Um abraço.